Eu fui um cara ruim, mas isso não quer dizer que eu também não seja bom. Eu sei. Eu fiz muita coisa errada. Já se viu. Arrancar a cabeça e tirar os olhos dos outros. É sério isso aí? Não é. Hoje eu penso isso. Sempre foi assim. Sempre foi assim não, Dona. Antigamente era a glória pra mim. Eu pegar as cabeças e cortar, saindo com elas, andando. Eu dava risada. Ainda passava a faca com sangue na boca. Eu entrei no crime sem pensar. Eu nem acredito que eu tô vivo até hoje. Na cadeia eu pedi a Deus todo dia que alguém me matasse. Até hoje ninguém conseguiu. Eles dizem que eu sou justiceiro. Eu falo isso aí. Justiceiro. Eu faço o que eu tenho que fazer. O dia que eu não matava alguém, eu ficava doente. Eu matei as pessoas certas. Matei ninguém errado. É simples. Mato quem merece. O maior serial killer do Brasil, conhecido como Pedrinho Matador. Para muitos considerado um monstro, para outros um detergente da sociedade. Aquele que eliminava a escória. Um homem normal como você. É assim que Pedrinho se enxerga. Depois de passar mais de 39 anos na cadeia, a maior pena já cumprida por um preso no Brasil, depois de 2 prisões que somam mais que a metade de sua vida, em 2019, ele voltará para o seio da sociedade. Para ele, muitos de nós possuímos diferentes graus de psicopatia. Alguns torturam gatos, matam cachorros, caçam pela diversão, maltratam a família. Pedro Rodrigues Filho ultrapassou a fronteira do que é socialmente aceito. Mas para ele, todos nós possuímos um lado sombrio que nos cerca. Em uma via de mão dupla ou em um beco sem saída, o mal quase sempre é um andarilho no caminho, que cruza pela gente ou nos acompanha pela estrada. A fantasia não é crime. Todos nós fantasiamos alguma coisa. Quem de vocês vai dizer que não? Alguns se alimentam de fantasias sanguinárias, homicidas, sexuais, fantasias que nunca realizarão. Outros decidem transformar a fantasia em realidade, e é aí que mora o perigo. Fantasiar não é crime. Afinal, o que é crime? Quem disse o que é e o que não é? Certamente nenhum de nós. O que diferencia você, eu, de um serial killer? Talvez nada. Ou quem sabe a diferença esteja na linha tênue que separa a realidade da fantasia. Alguns de vocês já sonharam matar o vizinho? Alguém no trânsito? Ou na fila do supermercado? Alguns de vocês já imaginaram, apenas imaginaram. Mas é claro, tudo isso passa pela cabeça por apenas alguns segundos de devaneio, pelo menos para a maioria das pessoas. Não, para todas. Existem 2 tipos de pessoas: as que castram suas fantasias e as outras que as alimentam ou se consomem por elas. (24 de maio de 1973).
Nesse ano, o Brasil, embalado ao som da MPB, em tempos de regime militar, assistia à primeira telenovela em cores, O Bem Amado. A moda era calça boca de sino. Nas manchetes de jornais pelo país, era anunciada a prisão de Pedro Rodrigues Filho. Ali nascia Pedrinho, o matador. Pois foi na prisão que ele fez o seu maior número de vítimas. Seu primeiro assassinato aconteceu ainda na adolescência, no interior de Minas Gerais. Tomado pelo desejo de vingança, ele matou o primo depois de uma briga. No primeiro momento, ele tentou tirar a vida do rapaz jogando-o no moedor de cana. Sem sucesso. Ele terminou o serviço usando o próprio facão. Depois desse episódio, ele nunca mais deixaria de matar. Sua trajetória criminosa continuou no tráfico de drogas. Em relações amorosas conturbadas e manchadas de sangue, assumiu o comando de bocas de fumo, conquistou respeito e eliminou rivais. Antes de entrar na vida adulta, já somava um número de 12 assassinatos em sua lista. Se envolveu com mulheres, romances que quase sempre terminavam em derramamento de sangue. Sua última esposa, grávida de um filho dele, foi assassinada por traficantes rivais. Pedrinho perdeu a mulher e o filho. A vingança e seu senso torpe de justiça foram cultivados por sua vontade de matar. Tomado de raiva, ele e outros 4 amigos invadiram o casamento do suposto assassino de sua esposa. Sem critério algum, abriram fogo. 7 morreram na hora. 16 pessoas ficaram feridas. Com 18 anos de idade, Pedrinho foi preso e condenado por seus crimes, no início da década de 70. Ele viveu 34 anos na prisão. Vivendo em liberdade entre 2007 e 2011, ele voltou para a cadeia condenado por participação em 6 motins e por privação de liberdade de um agente carcerário durante uma das rebeliões. Atrás das grades, matou aproximadamente 50 detentos. Todos eles, segundo Pedrinho, mereciam morrer. Quase sempre usando uma faca e seguindo um padrão duvidoso em seus crimes, ele preferia matar estupradores, mas nem sempre era assim. Como conta em entrevistas, ele já deu cabo de um companheiro de cela porque roncava demais, ou em outros casos porque não ia com a cara. Na prisão, ele recebeu a notícia da morte de sua mãe, assassinada dormindo com 21 golpes de faca pelo próprio marido, o pai de Pedrinho. Ele jurou vingança. E foi exatamente o que ele fez. Seu pai foi condenado e preso na mesma penitenciária que o filho. Sabendo da presença do assassino de sua mãe, Pedrinho arquitetou um plano, rendeu um agente penitenciário, invadiu a cela do pai e cumpriu a sua promessa. Ele o golpeou com 22 facadas, uma a mais para honrar a sua vingança. Depois arrancou um pedaço do seu coração, mastigou e cuspiu. Mato por prazer. Pedrinho possui grande parte do corpo tatuado, expressões corporais que registram seu número de vítimas e as marcas de sua vida na prisão. Uma de suas tatuagens mais emblemáticas dizia: mato por prazer. Recentemente ele cobriu a frase pelo desenho de um escorpião, simbolizando o seu signo. A sua vida na cadeia definitivamente transformou esse homem no que é hoje. Pedrinho é o indivíduo que passou mais tempo preso no Brasil e o que mais tempo ficou vivo no sistema penitenciário. Foi condenado a quase 400 anos de prisão, uma das maiores penas privativas de liberdade já aplicadas em nosso país. Lá dentro, com o passar do tempo, Pedrinho criava razões cada vez mais fúteis para matar, por vingança, justiça ou apenas sede de sangue. Na cadeia, Pedrinho foi um assassino de criminosos, moldado pelo ambiente que foi inserido. Mas e se por todo esse tempo Pedrinho estivesse aqui, do lado de fora? Quais seriam as suas vítimas? O perfil. Entender a gestação de uma mente assassina é uma tarefa difícil até mesmo para os especialistas. Como explicar as motivações de um serial killer que mata sem qualquer motivo aparente?
De fato, os psicopatas desde a infância demonstram as faces de um comportamento problemático. Mentiras frequentes, trapaças e violência, características que desde muito cedo se moldam. Em uma infância triste, cercado por pobreza e violência, a morte se tornou uma companheira fiel de Pedrinho. No livro Mentes Perigosas, doutora Ana Beatriz Barbosa aponta que ninguém vira psicopata da noite para o dia. Eles nascem assim e permanecem assim durante toda a sua existência. Os psicopatas apresentam em sua história de vida alterações comportamentais sérias, desde a mais tenra infância até os seus últimos dias, revelando que, antes de tudo, a psicopatia se traduz numa maneira de ser, existir e perceber o mundo. Segundo o psiquiatra forense Guido Palomba, o diagnóstico dado ao Pedrinho Matador é de psicopata, mas na realidade clínica ele é conhecido como encefalopata, indivíduo que não é nem louco completamente, mas também não é normal. Ele não alucina, não delira, tem discurso coerente, mas possui uma frieza afetiva absoluta. Já os psiquiatras Antônio José Elias Andraus e Norberto Zoner Jr., que o analisaram em 1982 para um laudo pericial, escreveram que a maior motivação de sua vida era a afirmação violenta do próprio eu. Diagnosticaram caráter paranoide e antissocialidade. No Brasil, o perfil e o modus operandi dos serial killers, em sua maior parte, são direcionados para vítimas com a capacidade de resistência menor e inversamente proporcional ao grau de covardia dos assassinos. Por isso, matam mulheres ou crianças. Pedrinho não segue essa tendência. Em uma de suas entrevistas, ele afirma que, para ele, mulheres e crianças são sagradas e que um de seus sonhos era matar o maníaco do parque, ainda que isso lhe rendesse mais alguns anos de prisão. Essa imagem de justiceiro e o emblema de só mato os maus deu a Pedrinho a fama de Dexter brasileiro. Mas os especialistas afirmam que fora do cárcere a chance dele voltar a matar é grande, e nesse caso não será preciso ter a ficha suja. Na internet é frequente comentários como esse: Pedrinho merece meus votos de confiança. Viveu esse tempo todo na cadeia e não morreu. Ele só matava quem merecia. Ele não é um psicopata. É sim um justiceiro. A popularidade ambígua desse serial killer é controversa. Para alguns, um monstro sem sentimento. Para outros, o justiceiro. Pedrinho, em sua trajetória, viveu na pele a mais dura realidade e a certeza de que a vingança e a justiça são completamente diferentes, embora às vezes se confundam. A liberdade. Hoje, depois de quase 40 anos atrás das grades, Pedrinho diz que está pronto para voltar à sociedade e que não pretende matar novamente, a menos que seja para se defender. Em 2019, ele será solto. Com a liberdade aqui do lado de fora, pretende levar uma vida normal, trabalhando no campo, longe do crime. Apesar de tudo, Pedrinho não se arrepende de todas as vidas que tirou e afirma: não sou um psicopata, mas já fui. Será que realmente a condição de um assassino em série pode ser revertida? Verdade ou ilusão, uma coisa é certa: alguns caminhos não possuem volta. Nos próximos vídeos, você vê mais histórias como essa. E não se esqueça, os psicopatas estão em todo lugar, às vezes do seu lado, às vezes dentro da sua casa, às vezes dentro de você.